Você já parou para imaginar o que aconteceria se existisse um livro misterioso guardado no céu que contivesse os segredos finais da humanidade? Um livro tão poderoso que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra tinha condições de abri-lo ou sequer olhar para ele. Esse é o livro descrito no capítulo 5 do Apocalipse, um rolo selado com 7 selos. E a abertura desses selos é um dos momentos mais solenes e decisivos de toda a Bíblia, porque revela o juízo de Deus e os eventos que culminam no fim dos tempos. A cena é arrebatadora. João, o apóstolo, é transportado em visão para o trono de Deus. Ele vê o Criador assentado em majestade, rodeado por seres celestiais e pelo esplendor da glória eterna. Em suas mãos há um livro selado com 7 selos. Esse detalhe é crucial. 7, na Bíblia, é o número da plenitude, da perfeição. Isso significa que o livro contém todo o plano de Deus para a história, sem faltar nada. É o decreto final do Senhor sobre os destinos da terra. Mas um problema surge. Ninguém é digno de abrir o livro. João olha em volta e não há homem, não há anjo, não há ser algum capaz de quebrar os selos. O apóstolo chora, tomado pelo desespero. Por quê? Porque se o livro não fosse aberto, os planos de Deus para a redenção e o juízo permaneceriam ocultos, e a história jamais chegaria à sua consumação. A humanidade continuaria perdida, e a justiça nunca seria plenamente estabelecida. É nesse momento que surge a figura central de toda a visão. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e seus selos. Mas quando João olha, ele não vê um leão, e sim um cordeiro como que morto, mas de pé. Essa é a imagem de Cristo ressuscitado. Ele venceu pela sua morte na cruz e por isso é digno de executar os decretos de Deus. Só Jesus tem a autoridade de abrir o livro, porque só Ele pagou o preço da redenção com seu sangue. Esse contraste entre o leão e o cordeiro já nos dá uma lição poderosa. O mundo espera força bruta, mas Deus manifesta poder por meio da humildade e do sacrifício. A vitória de Cristo não veio pela espada, mas pelo sangue. Ele é o leão que ruge sobre seus inimigos, mas também é o cordeiro que se entregou por amor. É esse Cristo, ao mesmo tempo majestoso e manso, que começa a abrir os selos. O primeiro selo é quebrado e João vê surgir um cavalo branco. Seu cavaleiro tem um arco, recebe uma coroa e parte vencendo e para vencer. Muitos interpretam esse cavaleiro como a representação do anticristo, que virá em aparência de paz, mas trazendo engano. Outros veem nele uma figura da conquista, da dominação humana, movida por poder e ambição. Seja como for, o cavalo branco marca o início de uma sucessão de eventos que mudarão a história. É o começo da série de julgamentos que cairão sobre a terra. Logo em seguida, o segundo selo é aberto e aparece um cavalo vermelho, símbolo da guerra e do sangue derramado. Seu cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. É a descrição clara de conflitos globais, de batalhas sem precedentes. Se o primeiro cavalo trouxe a ilusão da conquista, o segundo revela a sua consequência: guerra, destruição, violência sem fim. O terceiro selo é aberto e surge um cavalo preto. Seu cavaleiro segura uma balança na mão e uma voz anuncia a escassez. 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa cena fala de fome, inflação, desigualdade. O alimento básico torna-se caríssimo, quase inacessível, enquanto os luxos permanecem intocados. É a imagem de uma sociedade em colapso, onde os pobres sofrem e os ricos se preservam. O quarto selo traz a cena mais sombria: um cavalo amarelo, pálido como a morte. Seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue de perto.
A eles é dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, fome, peste e pelas feras. Esse é o auge do juízo, morte em escala global como nunca antes vista. É o resultado final do caminho humano afastado de Deus, conquista enganosa, guerra, fome e morte. Até aqui, vemos os 4 cavaleiros do Apocalipse, figuras que inspiram temor e reflexão. Eles representam forças que já atuam no mundo, mas que no fim dos tempos se manifestarão em intensidade máxima. A humanidade experimentará as consequências de sua rebeldia contra Deus. Cada selo aberto não é apenas uma profecia distante, mas também um alerta presente. Basta olhar ao redor. Vemos enganos que seduzem, guerras que devastam, fomes que assolam, mortes que se multiplicam. Os cavaleiros já cavalgaram na história, mas ainda cavalgarão de forma mais terrível no futuro. Nesse ponto, é importante refletirmos sobre o que esses selos significam para nós hoje. Eles nos mostram que a história não está solta, mas nas mãos de Deus. Ele tem o livro, ele tem o plano, ele conduz os eventos. Mesmo o caos, mesmo as tragédias, estão dentro do controle divino. Isso não significa que Deus é o autor do mal, mas sim que nada foge ao seu governo. Quando olhamos para os cavaleiros, devemos lembrar: eles só saíram porque o Cordeiro abriu os selos. Ou seja, nada acontece sem a permissão e o propósito do Senhor. E aqui está a mensagem central. O Cordeiro é digno. Ele tem autoridade sobre o futuro. Ele conduz a história. Ele é o Senhor do tempo e do destino. Diante disso, a nossa postura deve ser de confiança. O mundo pode estar em colapso, mas o livro está nas mãos de Deus. As nações podem se agitar, mas o Cordeiro reina. As crises podem se multiplicar, mas Cristo está no trono. João, ao ver o Cordeiro tomando o livro, descreve uma cena impressionante. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante dele, cada um com harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantam um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse cântico mostra que os selos não são apenas juízo, mas também redenção. Porque cada juízo abre caminho para a vitória final de Cristo e para a salvação do seu povo. E isso nos traz uma lição poderosa. As orações dos santos estão diretamente ligadas ao desenrolar da história. O incenso que sobe diante de Deus representa as intercessões do seu povo. Isso significa que nossas orações não são em vão. Elas fazem parte do plano divino, são incluídas no processo que conduz ao cumprimento da profecia. Quando oramos, participamos do mover de Deus que culminará na vitória final do Cordeiro. Encerrando esta primeira parte, vemos que os 4 primeiros selos já nos apresentam um quadro assustador: engano, guerra, fome e morte. Mas, acima de tudo, vemos um Cristo exaltado, digno, que conduz os eventos. O que parecia selado e inacessível está agora aberto pelo poder do Cordeiro. A história não caminha para o acaso, mas para o trono. Após a visão dos 4 cavaleiros, João continua a descrever a abertura dos selos. Agora, entramos em um campo ainda mais profundo, onde não apenas tragédias externas são reveladas, mas também realidades espirituais e o destino eterno da humanidade. O 5º selo é aberto e a cena muda completamente. João vê, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Essas almas clamam em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa imagem é impactante. Os mártires não pedem vingança movidos por ódio pessoal, mas clamam por justiça divina. Eles representam todos os que, ao longo da história, foram perseguidos, torturados e mortos por sua fé em Cristo.
Aqui temos uma revelação extraordinária. O céu não ignora o sangue derramado dos justos. Cada lágrima, cada dor, cada injustiça é registrada diante do trono. Os mártires recebem vestes brancas e são instruídos a descansar por um pouco mais de tempo, até que se complete o número de seus irmãos que ainda seriam mortos. Isso nos mostra que o sofrimento da igreja não é esquecido, mas faz parte de um propósito maior. O juízo virá no tempo certo e a vindicação dos santos será plena. Esse detalhe nos ensina algo poderoso. Viver para Cristo pode custar tudo, mas jamais é em vão. A fé dos mártires ecoa no céu e se torna parte da história eterna. Eles são lembrados, honrados e consolados diante de Deus. E isso nos desafia hoje. Estamos dispostos a permanecer fiéis, mesmo que isso nos custe? O sexto selo é então aberto, e o cenário se torna apocalíptico, em sentido literal. João descreve um grande terremoto, o sol se tornando negro como pano de saco, a lua ficando como sangue, as estrelas caindo do céu como figos verdes, sacudidos por um vento forte. O céu se recolhe como um pergaminho que se enrola, e montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. Diante disso, reis da terra, poderosos, ricos, chefes militares e todos os homens, grandes e pequenos, se escondem em cavernas e entre as rochas, clamando às montanhas: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Essa cena é de tirar o fôlego. É a descrição do juízo cósmico, do abalo de toda a criação diante da manifestação da ira de Deus. E note o detalhe: até mesmo os mais poderosos reconhecem que não podem escapar. Não há dinheiro, não há poder militar, não há influência capaz de proteger contra a ira do Cordeiro. Essa é uma das imagens mais fortes da Bíblia. O Cordeiro, aquele que se entregou em amor, agora aparece como juiz justo, cuja ira ninguém pode suportar. Isso nos ensina que a graça e a misericórdia têm tempo determinado. Hoje ainda é dia de salvação. O Cordeiro ainda se apresenta como Salvador, mas chegará o dia em que ele virá como juiz. Essa dualidade precisa nos despertar para a urgência da fé. Não podemos brincar com a eternidade. Precisamos estar preparados para o dia em que o sexto selo se cumprirá. Entre o sexto e o sétimo selos, João descreve uma pausa. Antes que o juízo continue, Deus ordena que os seus servos sejam selados na testa. 144.000 de todas as tribos de Israel recebem o selo de Deus, representando a preservação do seu povo. Além deles, João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos. Essa multidão representa os salvos de todas as eras, aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa cena é extraordinária porque nos mostra que, em meio ao juízo, há também redenção. Enquanto os ímpios clamam às rochas por esconderijo, os justos são apresentados diante de Deus em glória. Isso reforça a mensagem central. A história não termina em tragédia, mas em vitória para os que pertencem a Cristo. Finalmente, o sétimo selo é aberto, e ao contrário do que se poderia esperar, não há imediatamente destruição ou caos. O que João vê é silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse detalhe é intrigante. O céu, sempre descrito como um lugar de louvor contínuo, fica em completo silêncio. É como se toda a criação prendesse a respiração diante do clímax que está para acontecer. Esse silêncio é o prenúncio dos juízos das trombetas que se seguirão. É o momento solene em que o plano de Deus está prestes a alcançar sua execução mais intensa. O sétimo selo nos lembra que o juízo de Deus não é precipitado. Ele é solene, calculado, cheio de significado. Até o silêncio tem um papel.
revelar a gravidade do que está por vir. É como se Deus estivesse dizendo: preparem-se, porque o que virá mudará tudo para sempre. Agora, ao olharmos para o conjunto dos 7 selos, percebemos um padrão poderoso. Os 4 primeiros mostram o caos humano: engano, guerra, fome e morte. O 5º revela o clamor dos mártires, lembrando-nos que a história da fé é marcada por sacrifício. O 6º apresenta o juízo cósmico, mostrando que a criação inteira será abalada diante da glória de Deus. E o 7º traz o silêncio, o prenúncio da consumação. O que aprendemos com isso? Primeiro, que a história não está solta. Deus tem o livro, Ele tem o plano, Ele tem o controle. Segundo, que o sofrimento dos justos não é em vão, mas tem propósito eterno. Terceiro, que o juízo é real e inevitável. O dia da ira do Cordeiro virá. E quarto, que em meio ao juízo há também graça e salvação. Uma multidão incontável será redimida. Aplicando isso às nossas vidas, precisamos lembrar que cada selo fala também de escolhas pessoais. Estamos vivendo em um tempo em que os cavaleiros já atuam. Vemos enganos que seduzem, guerras que devastam, fomes que assolam, mortes que se multiplicam. E também vemos a igreja sendo perseguida, mártires modernos derramando seu sangue, clamando por justiça. O que o Apocalipse nos mostra é que isso não é fora do controle, mas parte do roteiro divino. A pergunta é: como reagiremos? Se hoje o primeiro selo fala de engano, precisamos estar firmes na verdade. Se o segundo fala de guerra, precisamos ser pacificadores. Se o terceiro fala de fome, precisamos ser generosos. Se o quarto fala de morte, precisamos anunciar vida. Se o quinto fala de mártires, precisamos estar dispostos a testemunhar. Se o sexto fala de juízo, precisamos viver preparados. E se o sétimo fala de silêncio, precisamos aprender a esperar em Deus, sabendo que Ele está no controle. Encerrando este episódio, quero que você imagine a cena do capítulo 5 novamente. O trono de Deus, o livro selado, o cordeiro de pé, como que morto, recebendo honra e louvor de toda a criação. Milhões de anjos cantam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E todas as criaturas, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, respondem: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Essa é a imagem que precisa encher o nosso coração. O futuro não pertence ao caos, mas ao Cordeiro. O livro não está em mãos humanas, mas nas mãos de Cristo. O mundo pode estar em convulsão, mas o plano de Deus está intacto. E o fim de tudo já está decretado. O reino será do Senhor e Ele reinará para sempre. Portanto, não tema os cavaleiros, não tema o juízo, não tema o futuro. Olhe para o Cordeiro. Ele é digno, Ele venceu, Ele reina. E se você pertence a Ele, a sua vida também está segura em suas mãos. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu confio no Cordeiro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios desta série. Porque o Cordeiro já venceu e a vitória dele também será a nossa.